bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindos de novo ao meu canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que é um pouquinho pesado e triste, porque se você tem filho, se você viu aquela criança que você ama tanto nascer, deu de mamar, cuidou, e agora você percebeu que essa criança ou esse adulto que você cuidou tanto e amou tanto por tanto tempo, virou um narcisista. Então eu vou falar com você hoje. Vamos lá? Então, o que fazer? Como agir? O que pensar? Né? Muitos de vocês entram em contato comigo e com o coração apertado, sofrendo, porque imagina só, né? Uma criança que você tomou, uma pessoa que você cuidou tanto, deu tanto amor, amor incondicional, de repente fazendo coisas horríveis para você, tentando se vingar de você por coisas que você não fez, te colocando culpa em coisas que você não tem culpa, mas que você sente essa culpa, você sente um fracasso, você se sente uma mãe fracassada ou um pai fracassado que não consegue fazer o seu filho amar você, que seria uma coisa natural, né? É uma coisa natural se viesse de uma pessoa que não é narcisista, perversa, uma pessoa que sente esse amor, essa gratidão, esse amor incondicional pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho. Mas não é o caso. O que acontece é quando os filhos adultos são narcisistas, eles acabam manipulando os pais demais para conseguir o que eles querem. Muitas vezes eles fazem os pais assinar coisas que eles não querem para conseguir coisas no futuro, ou eles sabotam os pais demais porque eles usam esse amor que os pais sentem por eles sabem desse amor incondicional que os pais sentem. Não é que eles não sabem, não. Eles sabem que os pais fariam tudo pelos filhos, como qualquer outro pai faria as coisas, qualquer coisa pelos filhos, não é? Só que quando o seu filho é narcisista, esses narcisistas usam você, o seu amor contra você mesmo, como todos os outros narcisistas que existem por aí fazem. Eles veem que a gente os ama e usam esse próprio amor contra a gente. Só que quando tem a ver com filho ou filha narcisista, eles sabem, eles não têm nem dúvida que você ama eles, né? Quando é um relacionamento amoroso, o chefe, essa pessoa ainda tem que fazer o love bombing, né? Para conseguir que a pessoa ame, para daí começar a conseguir o suprimento. Quando são filhos, eles não precisam nem fazer o love bombing, porque o que você sente por eles é um amor incondicional, sem eles fazerem absolutamente nada por você ou para você. Então acaba doendo, acho que muito mais quando vem dos filhos, porque imagina só, você ama incondicionalmente seu filho, você cuidou, você amou, você fez de tudo, você se sacrificou pelos seus filhos. Muitas vezes você parou de trabalhar para cuidar dos filhos, ou então você teve que arranjar um segundo emprego para cuidar dos seus filhos. Só você sabe o que você fez. E agora você está sofrendo com tudo isso porque esse mesmo filho ou filha está usando o amor que você sente contra você, te manipulando, fazendo chantagem emocional. O que dizer para você? A mensagem não é fácil, porque não é o que você quer ouvir. Infelizmente, não é o que você quer ouvir. Que as pessoas vão melhorar, que as pessoas melhoram. Quando a gente fala, como vocês já sabem, quando a gente está falando sobre narcisistas perversos, se você sabe que o seu filho é um narcisista perverso, se você conseguiu já identificar isso, ou então se o seu filho ou sua filha foi num psiquiatra, teve esse diagnóstico, você sabe que não tem, infelizmente, vai ser uma luta pro resto da vida. Você vai precisar decidir por você o que é melhor para você, porque eu, como filha de narcisista, sei como é difícil para mim ter um pai narcisista, mas eu imagino só ter um filho narcisista, né? Que você colocou todo aquele amor por tanto tempo da sua vida vendo uma pessoa se, né, crescer, se sentindo, você pode até se sentir culpada que você tornou aquela criança narcisista. Mas vocês têm que pensar que às vezes, como eu falei em outro vídeo já sobre os filhos, crianças, né, narcisistas, que eu vou colocar o link para vocês, muitas vezes eles não foi você que formou, né, um narcisista. Muitas vezes foi
uma outra pessoa na vida deles, uma pessoa, um professor, um avô, avó. Então não tem a ver com você, não se sinta culpada, porque não tem volta. Então o que adianta se culpar nesse momento? O que você tem que aprender agora é fazer as pazes com o que você está sentindo agora e aceitar a situação atual. É só assim que você vai conseguir começar a melhorar, aceitando a situação atual, aceitando que essa pessoa virou uma pessoa narcisista perversa, que não tem volta, que essa pessoa, enquanto você ficar perto dela, vai te fazer sofrer. Quanto mais tempo você escolher de ficar com essa pessoa, o seu filho ou sua filha, você vai sofrer. Mesmo com pais, mesmo com relacionamentos amorosos, namorado, namorada, a gente sofre com a ausência, porque é uma pessoa que a gente ama, não é? Mesmo se a gente escolher ficar longe, a gente sabe que se a gente ficar perto, a gente vai sofrer. A gente sabe que se ficar longe, a gente vai sofrer também, principalmente se for um pai, se for uma mãe narcisista, que tem amor incondicional para dar para o filho. Mas isso é uma coisa que você precisa pensar. O que é que vai te fazer mais feliz, sabendo de todas as situações, sabendo de todas as informações? O que é que vai fazer você mais feliz? É nisso que você precisa pensar. Porque o narcisista, seu filho, sabe que o que vai fazer feliz é ter você em volta para poder manipular e conseguir o que ele quer, conseguir suprimento de outras pessoas, fazendo você, tornando você um macaco voador, ou tornando você o bode expiatório, ou tornando você qualquer uma das pessoas, qualquer um dos papéis que as pessoas têm na família para o narcisista. Eles vão usar você, essa é a palavra, para conseguir o que eles querem. Não vão ter remorso do que eles falarem para você, vão te xingar, como já devem te xingar se você está aqui ouvindo esse vídeo agora, ou te xingam, ou te falam um monte de coisa, falam que te odeiam, porque eles sabem que isso faz você sofrer e é isso que alimenta a alma deles, é isso que dá suprimento para eles, só para depois você se desculpar para eles, dizer que você é uma pessoa, uma mãe, que você tá tentando, é isso que eles querem ouvir, que você tá tentando tanto ser uma mãe melhor. Você é a melhor mãe do mundo se você tá aturando uma pessoa assim, ou um pai, o melhor pai do mundo se você tá aturando uma pessoa assim, que é um filho seu, uma filha assim. Só você tá perto, cuidando, tentando, se arrastando, já foi suficiente. E se essa pessoa não está conseguindo enxergar o seu valor, você tem que tomar a decisão. Você tem que ter autorrespeito, um auto-amor, autocompaixão, autoestima que você perdeu. Você precisa dessa autoestima de novo para fazer para você o que é melhor. Então, o que é melhor para você? Crie os seus limites. Se você não quer ter contato zero com o filho porque dói demais, estabeleça um limite. Estabeleça um limite, tá? Eu vou ligar uma vez por semana para ele ou para ela, mas não passa mais disso. Ou então eu vou ficar no telefone cada vez que essa pessoa me ligar, eu não vou passar de 5 minutos com essa pessoa no telefone. Estabeleça limites para você e cumpra esses limites com você mesmo, ou mesmo, né? Porque daí, pelo menos você vai se sentir no controle da situação, de alguma forma. E não vai doer tanto. Porque daí você vai estar suprindo para você mesmo, né? Essa necessidade de contato com o seu filho, que dói. Eu imagino só como dói. E ao mesmo tempo não vai ficar se expondo tanto para a situação para não acabar não doendo mais ainda. Mas isso, se você conseguir fazer contato zero, se é uma coisa que você acha que vai ser melhor para você, não se sinta culpado ou culpada por isso. Faça o que é melhor para você, tá bom? Fica com essa mensagem. Deus te abençoe. Fica com Deus. A gente vai se falando. Um beijão a todos e até mais. Tchau, tchau.